A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, damos graças a Deus por mais um domingo abençoado que temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, cujo título é A Sutileza das Mídias Sociais. Vamos observar nesse assunto como deve ser o comportamento do cristão, tanto no consumo quanto na produção de suas mídias sociais e quais os critérios que devem orientar o cristão concernente a essas questões. Eu quero convidá-lo para a leitura bíblica em classe, que encontra-se na Epístola aos Romanos, capítulo 12, os versículos de 1 a 3 e 16 e 17. Se você tem uma Bíblia aí à sua mão, por favor, tome essa Bíblia, vamos fazer a leitura juntos. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Esse texto, queridos, fala sobre uma orientação muito importante da Bíblia Sagrada para nós. Ele está dizendo que nós precisamos oferecer a Deus o nosso culto, nos submeter a Ele enquanto adoradores e também precisamos nos conformar, nos amoldar às coisas de Deus e não às coisas do mundo. A palavra aqui, conformeis, tem a ideia de estar na forma de, assumir o formato. Você sabe que se vai preparar um bolo, se você quer fazer um bolo redondo, a melhor forma é uma forma redonda. Se é um bolo quadrado, uma forma quadrada. Se você quer fazer um bolo em formato de coração, a melhor coisa a fazer é encontrar uma forma em formato de coração, porque a massa vai tomar a forma da forma, que é o molde que ela está sendo ali colocada. A ideia aqui de conformar-se com o mundo é estar na forma do mundo, no molde do mundo, assumir o modelo que o mundo assume e viver segundo esse modelo. A ideia aqui é não assumir esse modelo, não vos conformar com o mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que então o apóstolo Paulo está orientando de nós não seguirmos o modelo do mundo, de não estarmos de acordo com a forma do mundo, mas sim buscarmos entender qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, dentro dessa realidade, nós vamos falar hoje sobre mídias sociais. Quando eu falo de mídias sociais, eu estou falando do mundo virtual, eu estou falando daquilo que foi a revolução que a internet veio provocar no mundo. Todos conhecem, a internet se trata da rede mundial de computadores, onde todos os computadores, e não só computadores, tablets, smartphones estão interligados no mundo todo, tendo acesso a um universo de bilhões de páginas de conteúdo e, além disso, as oportunidades de comunicação, de negócio, de acesso à informação, são quase que infinitas hoje a partir de sites, aplicativos e mídias sociais que aí estão. E quando nós falamos de mídias sociais, principalmente no que diz respeito a
ao consumo da população em geral, nós estamos falando tanto de aplicativos e sites de comunidades, quanto aplicativos e ferramentas de comunicação. Quando eu falo, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação. É possível formar grupos e essa coisa toda, mas a ideia é essa, é trocar mensagens. Pode ser mensagens escritas, ou por áudio, ou por vídeo, e assim vai. Já Instagram, Facebook, são redes sociais de comunidades. As pessoas estão ali e você aceita amigos, ou entra em grupos, ou forma comunidades para compartilhar conteúdo. É possível trocar informações também, mas a ideia é publicar conteúdo ali, seja em formato de imagem, ou de vídeo, ou de som, ou qualquer outra coisa. Além disso, nós temos aí os blogs, os sites, podcasts e tantas outras ferramentas que existem no mundo digital ou no mundo virtual, e que isso tem sido algo que o mundo inteiro tem consumido muito em todos esses anos. Eu diria que a pandemia do Covid-19 veio trazer assim um acréscimo gigante a tudo isso, porque a partir do momento que as pessoas ficaram trancadas em casa, primeiro elas tiveram a oportunidade de consumir muito mais essas coisas da internet. Segundo, elas descobriram que muita coisa que se fazia presencial era possível fazer online. E hoje nós temos muitas empresas que trabalham com os seus funcionários em home office, ou fazendo reuniões com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, reuniões virtuais, via acesso remoto. E então tudo isso é algo que tem sido a realidade do que nós vivemos. Sem contar coisas como o metaverso, que é algo que está iniciando, mas que já há uma ampla utilização, com previsão que nos próximos 5, 10 anos vai ser uma explosão de consumo de produtos e de negócios realizados dentro do metaverso também. Então, isso é para dizer que, de fato, nós temos hoje um aspecto gigante de utilização, e ninguém pode mais partir do princípio de que isso não é mais algo que é útil e que nós podemos viver sem isso. Não podemos mais pensar dessa forma, porque já está aí. Eu mesmo não me lembro qual foi a última vez que eu fui numa agência bancária para falar com o gerente, porque tudo que resolvo de banco é no aplicativo, e até quando preciso falar com o gerente é através do aplicativo também, e isso facilita muito a vida da gente. Com o advindo do Pix, então, os negócios tiveram uma forma muito acelerada de se resolver usando os aplicativos para isso tudo. Então é só para dizer que nós precisamos aqui de manter um equilíbrio. Nós temos que evitar os dois extremos, porque eles são perigosos. Evitar o extremo de dizer que isso é coisa do diabo, que é coisa de Satanás, que é coisa do anticristo, e que a gente não deve usar essas coisas. Que é tirar o dinheiro do banco, botar debaixo do colchão e comprar tudo à vista, porque tudo isso aí que está no mundo é sistema financeiro controlado pelo diabo. Não, queridos, isso não é verdadeiro. Inclusive, muitas igrejas tiveram grandes dificuldades, empresas quebraram, conheço escolas grandes que quebraram, e outros negócios também, porque quando veio a pandemia, que tudo fechou, sobreviveu quem foi para a internet, quem fez bom uso das mídias sociais, inclusive as igrejas. Muitas que nunca tinham sequer transmitido um culto na vida, mas de repente viram os irmãos em casa e começaram a fazer a transmissão, às vezes do celular de um adolescente fazendo uma live ao vivo para transmitir aquele culto, e para que as pessoas em casa pudessem ter acesso a ver o seu pastor, a ouvir uma palavra, a serem assistidos com a palavra de Deus, ter acesso a tudo isso, mesmo estando tudo trancado em casa. Então, nós não podemos achar que
isso é algo que a igreja não deve se envolver e que os crentes não devem consumir. Não. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais digital e hoje você faz curso online, recebe o seu dinheiro no banco e tem acesso no aplicativo e paga as contas pelo aplicativo, conversa com pessoas do mundo todo através disso, você tem contato, os grupos da igreja para organizar os departamentos e etc. Isso facilita mais. Você pode ter um grupo da sua classe de escola dominical para conversar com os alunos, para ter contato com eles durante a semana, antecipar alguma coisa que vai acontecer no domingo, sem contar a transmissão dos cultos e além disso, uma ferramenta para transmitir a palavra de Deus e o Evangelho, e quantas pessoas que têm sido alcançadas através das mídias sociais, hoje muito mais eficiente do que a televisão é o alcance das mídias sociais. Então, primeiro nós não podemos, temos que evitar esse extremo de achar que isso não é bom, que a gente não deve consumir e que a igreja não é para estar envolvida nisso. Por outro lado, precisamos evitar o outro extremo, que é o extremo de achar que a gente tem que fazer igual a todo mundo está fazendo e do jeito que todo mundo consome e daquilo que todo mundo faz, a gente é para fazer também e tantas coisas assim. Há muito extremo nisso e a gente precisa também ter cuidado. Então, a melhor coisa a fazer é manter o equilíbrio. Sabermos utilizar essas coisas. Pastor José Gonçalves foi muito feliz em mostrar a realidade de que essas ferramentas do mundo virtual são ferramentas. E como ferramentas, elas são neutras no que diz respeito ao aspecto moral. Nós tivemos muita dificuldade no passado, por exemplo, a igreja demonizou o rádio. Porque o rádio era do cão e o rádio era ruim e o rádio só tinha coisa do mundo e as pessoas não eram para consumir rádio. Depois a igreja percebeu que essa postura não era boa e hoje o que acontece? Maior proprietária de rádios no Brasil são as igrejas evangélicas. Depois a igreja demonizou a televisão, que a televisão era ruim, que era do Satanás, que era do mundo, era o mundo dentro da sua casa. E hoje nós temos muita gente produzindo bons programas de televisão e alcançando muita gente através da televisão e temos igrejas proprietárias de televisão também. Alguns dos maiores teleevangelistas do mundo têm feito um trabalho extraordinário utilizando a televisão, como nós vimos, principalmente muitos americanos que fizeram um trabalho fantástico de alcance em dezenas de países do mundo através televisão. E depois a igreja demonizou a internet e as mídias sociais e de repente chegou o Covid-19, a pandemia, e nós de novo percebemos que estávamos errados em deixar que uma ferramenta fosse usada somente para o que era mal e não utilizar essa ferramenta também para o que era bom. Entende? Um aparelho de rádio, um aparelho de televisão, um aparelho de computador, isso não possui nenhuma moralidade. É uma ferramenta e ela é neutra. Ela vai ser usada para o bem ou para o mal. A mesma faca que você usa para preparar a comida para alimentar a sua família pode ser usada para matar alguém. A faca em si mesma não é ruim, ela é uma ferramenta. Aliás, ela nem é ruim, nem é boa. Ela é neutra. Você pode utilizá-la para o bem ou para o mal. Assim também são as mídias sociais. Podem ser uma fonte de auxílio, de refrigério e de consolo para muita gente, além de ser um instrumento para propagar a palavra de Deus, pode ser um instrumento para unir pessoas. Durante a pandemia, eu fiz dezenas de lives, inclusive alcançando pessoas do Brasil, do mundo. Dei aula para grupos, pequenos grupos, no Brasil, no sul do país, em Portugal, e assim alcancei pessoas em todos os lugares do mundo. E esses vídeos estão na internet, alcançando até hoje pessoas que lá estão. Ou seja, nós podemos usar para o bem
mas podemos usar para o mal também. Aí nós precisamos fazer, o pastor José Gonçalves diz que nós devemos fazer uso moralmente responsável dessas mídias sociais. E qual é a nossa base? A nossa base é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é aquilo que vai nos orientar com relação a todas essas coisas. Então, vamos observar esses aspectos e vamos ver como nós devemos nos comportar em relação a tudo isso. A primeira questão que nós precisamos ver é que nós vivemos num mundo que está conectado. Como disse, você não tem mais a opção de estar não conectado, porque o mundo já funciona assim. O seu banco está no aplicativo. Ir numa agência de banco para sacar dinheiro, além de ser um enorme risco, a história da saidinha do banco, é uma perda de tempo gigante, porque tudo pode ser pago com Pix, com uma transação digital. Ir para uma reunião, atravessar o mundo inteiro para ir a uma reunião do outro lado do mundo, é algo completamente desnecessário hoje. Se faz reuniões no dia a dia, a minha realidade do dia a dia é essa. Preciso me reunir com uma pessoa que está em qualquer outra capital do Brasil, marca um momento online, a gente se conecta, se fala, se conversa, se resolve tudo como se estivesse presente. Nossos parentes, eu tenho filhas morando em outro estado, tenho filha morando em outro país, e como é que a gente se fala, se vê, conversa, bate papo? Através das mídias sociais. E se fosse na época da carta, você escrevia uma carta para um parente lá do outro lado do mundo, esperava meses para chegar lá, aí daqui a pouco ele escrevia outra carta, mandava uma foto das crianças dentro do envelope, chegava aqui toda amassada, e isso, nada disso mais é realidade, queridos. Nós vivemos num mundo conectado. Nós temos acesso, inclusive, aqui é a melhor prova disso. Eu estou gravando esse vídeo nesse instante, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e muitas pessoas, hoje, amanhã, depois, daqui a um ano, estarão assistindo esse vídeo, estarão sendo beneficiados com esse conhecimento e eu posso compartilhar isso com você porque existem as mídias sociais através das quais nós estamos transmitindo o Evangelho, o ensino da Palavra de Deus e todas essas coisas. Então, nós vivemos de acordo com essa realidade. Alguém outro dia, há muitos anos atrás, alguém criticou porque Billy Graham viajava o mundo todo de avião e disse, mas Jesus andava era de jumento. E ele disse, não tem problema, se você me arranjar um jumento que atravesse o Oceano Atlântico, eu vou nele, não tem problema nenhum. Veja, é claro que nós não podemos querer viver como se vivia na época de Cristo, porque vivemos em outra época. As roupas são outras, os meios de comunicação são outros, os meios de transporte são outros e o modo de viver do povo é outro. Não podemos querer viver como se vivia no século XX, no século XIX, porque nós estamos contextualizados dentro de um mundo que funciona dessa forma. Aliás, se nós queremos alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho, nós precisamos estar na mesma sintonia de comunicação que essas pessoas estão. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Eu me fiz de tolo para ganhar o tolo, sábio para ganhar o sábio e essa coisa toda. Então eu tenho que estar conectado para ganhar quem está conectado. E quem está conectado hoje? 90 e tantos % da população mundial. Então, nós precisamos fazer isso. E, de fato, há duas coisas muito importantes que a internet vai nos permitir. O pastor José Gonçalves fala aqui sobre a questão da interação. E eu gostaria de acrescentar uma outra realidade e dizer que há duas questões que são muito importantes naquilo que é o uso das mídias sociais. Primeiro, é a capacidade de interação ou comunicação. Como disse, você consegue ter comunicação com pessoas do mundo todo. Você pode fazer um grupo
de pessoas que apoiam um missionário que está no Nepal, na China, e ter contato com esse missionário através desse grupo. Você pode conversar com os irmãos que estão enfermos, que estão em casa, que não conseguem sair, e você pode chegar até eles através das mídias sociais. Você pode conversar com pessoas do outro lado do mundo, pode ter acesso à interação com todas essas pessoas. Então, a primeira coisa importante é essa comunicação, essa interação que as mídias sociais nos trazem. E a segunda coisa também muito importante é o acesso à informação. Hoje existem bons livros, boas enciclopédias, e isso é realmente muito bom. Mas às vezes você quer uma informação rápida sobre alguma coisa, inclusive bíblica, e milhares de blogs e sites têm isso à sua disposição. Fora ferramentas como a Bíblia online, né, disponível em centenas, mais de 1000 idiomas diferentes. Existe a Bíblia disponível na sua mão, no seu smartphone, para você acessar, inclusive com a capacidade de verificar qual é o termo original em grego, em hebraico. Então, a informação está disponível. No passado, o professor passava um trabalho, esperava que os alunos fossem na biblioteca, fazer uma pesquisa sobre isso e marcava dias depois para os alunos trazerem essa informação. Hoje a gente faz um trabalho com os alunos em sala de aula e diz assim: dividam-se em grupo, pesquisem agora sobre isso e daqui a 10 minutos vocês vão apresentar isso. Por quê? Porque todo mundo tem um smartphone, tem acesso à internet e sabe como pesquisar essas coisas. Então a comunicação está aí. O que nós precisamos ter muito cuidado é como nós vamos usar essas duas coisas. Como vamos usar a interação e a comunicação e como vamos usar as informações, o conhecimento que pode ser produzido a partir da internet. E o pastor José Gonçalves fala sobre algumas coisas importantes que a gente precisa cuidar. Primeiro, ele fala da desumanização, no sentido de nós muitas vezes observamos essa realidade das mídias sociais desconectado da vida real. Você sabe, minha filha outro dia veio me dizer que uma pessoa da igreja fez a solicitação para que ela fosse amiga numa mídia social e para que se conectassem através de uma dessas mídias. E ele diz assim: mas essa pessoa passa por mim na igreja, nunca falou comigo, nunca me deu nem a paz do Senhor, nunca me dirigiu uma palavra. Aí quer ser o meu amigo virtual. Mas como quer ser amigo virtual se não quer ser amigo na realidade? Então, é essa questão complicada. E isso, inclusive, é algo que tem trazido muita dificuldade na internet com a questão dos haters, né? As pessoas que descarregam ódio sobre outras pessoas, que não teriam coragem de dizer isso pessoalmente, mas protegidos pela desumanização das mídias sociais, às vezes até atrás de um anonimato, descarregam palavras de ódio contra pessoas porque acham que aquilo ali não é uma pessoa, é apenas um avatar, um perfil de uma rede social. Mas por trás do perfil dessa rede social existem pessoas. E aí o pastor José Gonçalves fala sobre que não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Ou seja, a minha interação com os meus irmãos e meus amigos precisa ser de acordo com a realidade. Eu tenho amigos nas redes sociais e preciso tratar com eles com a mesma amabilidade, com a mesma comunhão cristã que eu trato os amigos da vida real, entendendo que os da vida das mídias sociais também são pessoas que estão ali interagindo e nós precisamos ter o mesmo cuidado, a mesma bondade, né, em tratar essas pessoas da mesma forma e entendendo inclusive que
nós precisamos ter a forma de atrair essas pessoas para o Evangelho exatamente aí. Porque se lembre que nós queremos que as pessoas recebam a mensagem do Evangelho, mas antes de receber a mensagem, as pessoas vão receber o mensageiro. Se você é grosseiro, é mal educado, é uma pessoa que não sabe manter um bom, aí já para a própria do meio, um bom network, né? Uma rede de comunicação boa, como as pessoas vão ouvir quando você tiver uma mensagem para transmitir, se você não cativa, se você não cuida, você não tem cuidado com essa interação que você faz. Ao mesmo tempo, é muito fácil também a gente ter uma mensagem de ódio ou publicar algum comentário nocivo contra qualquer pessoa, inclusive as que a gente não conhece, se nós não vigiarmos a maneira como nos comportamos, inclusive nas mídias sociais. O outro aspecto importante que o pastor José Gonçalves destaca é a questão do mundanismo. E aqui eu quero colocar dois aspectos. O primeiro aspecto é como você se comporta nas mídias sociais. Como você publica seus textos, suas fotos, seus vídeos, o que é que você está divulgando, o que é que você está propagando, porque isso tudo é algo que tem que ser conforme a sua realidade de crente. É que às vezes as pessoas hoje estão muito preocupadas com o número de seguidores, com a capacidade de crescimento nas mídias sociais, e aí muitas vezes são capazes de fazer tudo o que todo mundo faz para conquistar novos seguidores e para crescer no que diz respeito a isso, sem se preocupar se aquela pessoa que está ali é você mesmo e se as pessoas estão conhecendo o seu eu real e de fato tendo a oportunidade de ser alcançadas por uma mensagem de uma pessoa real. Vendem um personagem, fabricam um personagem para estar nas redes sociais. E isso é muito complicado e nós não podemos nos deixar levar por esse aspecto. Sim, é ótimo ser ouvido no mundo todo, ter muitos seguidores que possam acompanhar aquilo que você está produzindo. Mas não esqueça que, acima de tudo, Deus precisa ser glorificado com aquilo que você faz. Que não é fazendo coisas escusas para conquistar novos seguidores ou vendendo uma imagem que não corresponde à realidade que vai fazer com que você alcance mais pessoas, porque uma hora essa realidade é apresentada e alguém percebe que isso é fake, né? E a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Inclusive o cuidado com relação também ao consumo. Você, como crente, gostaria que muitas pessoas lhe seguissem porque você tem uma mensagem a transmitir, mas você está seguindo quem? Você apoia quem está fazendo a obra de Deus? Ou você segue aqueles que estão na mídia e muitas vezes pessoas que têm uma mensagem negativa, contrária ao Evangelho de Deus, e você está lá acompanhando, curtindo e compartilhando coisas que não são próprias para um servo de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Há um texto que me chama muito a atenção, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui Almeida Revista e Corrigida, a versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Se ocupe com coisas boas. Quantas horas você passa consumindo mídias sociais? Na sua rede social ou no seu aplicativo de comunicação, no Instagram, no Facebook, no
WhatsApp ou qualquer outro, Telegram ou outro que você usa. Quantas horas por dia você gasta consumindo isso aí? E o que você está consumindo é o quê? Isso é honesto, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama? Aí diz assim, não, pastor, o que eu estou consumindo não tem nada assim moral, não, são coisas simples, nada tal. Mas aí a pergunta é, há alguma virtude? Há algum louvor? Isso que você está consumindo, de alguma forma, contribui para o seu crescimento, para a sua edificação, para você ser uma pessoa com mais conhecimento ou com mais preparo em qualquer área da sua vida? Não, isso aqui é só um passatempo, pastor, só para passar tempo. Aí onde está o grande problema, porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos e que não é possível ser recuperado. E se você está gastando o seu tempo o dia inteiro consumindo coisas que não acrescentam nada à sua vida, que não traz nenhuma edificação, que não produz nenhuma interação para melhor comunicação com alguém, ou para transmitir uma mensagem de Deus para alguém, sinto muito, você está jogando a sua vida fora. E está gastando muito tempo da sua vida apenas com bobagem, com entretenimento, que pode não ser algo que seja bom para a sua vida. Então, a primeira questão que a gente tem que ter cuidado é que é muito fácil se perder nas mídias sociais e passar 4, 5, 10 horas por dia consumindo aquilo. E consumindo, às vezes, coisas que não vão acrescentar nada na sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, o que você está produzindo, o que você está publicando nas suas mídias sociais, se isso também é algo que traz crescimento, que produz maturidade na vida de alguém, ou se ajuda alguém a ser uma pessoa melhor. Então, vamos pensar nisso. Aí, trazemos o assunto do terceiro tópico, que é os pecados virtuais. E aí, o pastor José Gonçalves vai destacar aqui duas questões, o sensualismo e o narcisismo. A questão do sensualismo é para dizer que hoje existe muita coisa disponível nas redes sociais e muitas pessoas que perceberam que é fácil atrair outras pessoas mostrando o seu corpo, mostrando sua intimidade para muita gente. Os stories que mostram a vida íntima de uma pessoa, eles têm muito alcance, muita gente deseja consumir isso. Por que que as pessoas se interessam pelos programas que mostram uma vida diária de alguém, né? Os programas que mostram pessoas confinadas em algum lugar e todo mundo acompanhando o dia a dia. Porque as pessoas se interessam pela vida das outras pessoas. E aí isso é algo complicado, porque ao mesmo tempo isso expõe muito. Se você põe a sua vida, a sua intimidade, isso para todo mundo ver, isso expõe muito. Pode ser interessante se você tem uma vida piedosa, uma vida honesta e as pessoas estão acompanhando a piedade e a honestidade da sua vida. Mas vamos combinar que a imensa maioria das pessoas que estão compartilhando a sua vida na internet não é isso que querem mostrar. Além disso, o fácil acesso à pornografia, a todas as questões da exposição dos corpos e do sexo, que está muito fácil de ser acessado através das mídias sociais. E isso é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado com as nossas crianças, cuidado com os nossos adolescentes, com os nossos jovens e cuidado com todos, os adultos inclusive, para que não consumam esse tipo de produto, que é algo muito ruim. Então veja que eu estou trabalhando sempre nos dois aspectos, cuidado com o que você consome e cuidado com o que você expõe também. Outro dia eu vi uma pessoa crente que casou na igreja, o pastor celebrou o casamento e depois postou a foto na cama de baby doll, dizendo que, opa, vai ser a primeira noite hoje e tal, e
E aí você diz assim, meu Deus do céu, uma crente mostrando a sua intimidade. Claro, ela não mostrou o que ia fazer daqui a pouco com o marido, mas é uma exposição muito ruim e algo muito prejudicial para a própria imagem dessa pessoa. Então, cuidado com o que você consome e cuidado com o que você produz, do ponto de vista sensual, inclusive, daquilo que você está expondo da sua vida íntima para as pessoas, né? O texto de 1 de Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo, é santo em toda a vossa maneira de viver, ou seja, no que diz respeito à vida real e no que diz respeito à vida digital, virtual também, porque nós somos uma mesma pessoa. Tanto faz se isso está no mundo digital ou se está no mundo real. Aliás, há pessoas hoje que sequer fazem distinção entre uma coisa e outra, principalmente os nativos digitais. Para eles tudo já é digital e a vida real se confunde com a vida virtual. E nós temos que ter cuidado com relação a essa questão. E o aspecto do narcisismo, que é a questão de estar expondo a sua imagem muito e para que as pessoas admirem a sua beleza, aquilo que você tem. O pastor José Gonçalves fala da geração do selfie, quer dizer, essa coisa de estar expondo completamente a sua vida. Tenha cuidado com isso, porque inclusive isso é perigoso. As pessoas ficam sabendo aonde você está, aonde você frequenta, o que você consome, a sua vida fica exposta demais e às vezes isso não é bom, isso não é interessante, porque pode inclusive gerar coisas complicadas. Além do que, não é importante essa exposição e as pessoas conhecerem tudo que você faz ou deixa de fazer. Nós precisamos ter os nossos momentos de intimidade com a nossa família, que não interessa para ninguém estar vendo isso, com Deus, que também não interessa. Eu acho ridículo pessoas que assim querem fazer o bem a alguém, passa num semáforo, aí tem uma pessoa ali vendendo picolé, chocolate, trufa, e aí vão lá, quanto você tem aí? Ah, eu tenho aqui 20 trufas, estou vendendo a R$5. Aí ele disse, não, eu vou lhe dar R$200, vá para casa, cuidar do seu filho. Isso é maravilhoso, é ótimo, que bom que você ajudou alguém naquele dia e que deu uma ajuda para essa pessoa não precisar estar no sol, vendendo bala, vendendo chocolate ou vendendo qualquer outra coisa. Agora, fazer isso filmando e colocando na sua rede social fica meio complicado, porque Jesus disse que quando a gente fizesse alguma coisa que desse algo com a mão direita, fizesse de um jeito que a mão esquerda não soubesse disso, ou seja, não é importante você estar divulgando isso. Alguém diz, não, mas é bom divulgar porque outras pessoas também vão ver o exemplo, mas na verdade a ideia não é essa. A ideia muitas vezes é mostrar para todo mundo, olha, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa boa, eu sou caridoso e eu ajudei uma pessoa com R$100 ali só que eu filmei e postei ao vivo para todo mundo ficar sabendo que eu fiz isso. Isso também tem a ver muito com narcisismo, com exposição, com mostrar-se e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não confunda a sua vida privativa, a sua vida social com a exposição que você faz. Há pessoas que em qualquer lugar que vai, com a família, com os amigos, o que come, o que faz, tudo está mostrando para o mundo todo e isso é uma exposição muito grande. Ao mesmo tempo, nós podemos também utilizar as mídias sociais para fazer a obra que Deus nos enviou fazer. Se Jesus nos disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é claro que isso está incluso também o uso das ferramentas que estão disponíveis para nós. Se você pode ter um canal no YouTube e lá gravar mensagens, palavras, compartilhar a palavra de Deus, ótimo, faça isso. Se você tem um canal no Instagram e você compartilha também alguma coisa da palavra de Deus, maravilha. Se você tem um grupo
no WhatsApp e você compartilha algo assim, também isso é muito bom. Então, todos nós que podemos produzir algo importante para a vida das pessoas, quer seja compartilhando a mensagem do Evangelho, quer seja alcançando pessoas com uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, ou seja, mesmo através de ensino da palavra de Deus que vai produzir edificação para essas pessoas, isso é muito bom. Faça isso. Use as mídias sociais para essa questão. Além disso, a ideia da comunicação, né, que o pastor José Gonçalves aqui chama de pastoreio virtual. A ideia de que você pode ter contato com as pessoas. Às vezes não pode visitar alguém que está enfermo, inclusive porque dependendo de qual é a enfermidade, como é, isso pode ser complicado. Mas você pode fazer uma oração e mandar pelo WhatsApp uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança e mandar para essa pessoa. E lá mesmo no hospital ela pode ouvir, ter acesso a isso, gravar um vídeo, fazer uma comunicação para aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas disso. A ideia de que a igreja transmita o culto, isso é bom quando tem alguém, às vezes está de plantão, está viajando, está enfermo no hospital, mas pode ter acesso a ouvir os hinos, o que ele gosta, o coral que ele gosta, a pregação da palavra de Deus, e isso vai assistir muitas pessoas. Durante esse período da pandemia, nós mantivemos um trabalho que nós temos com um grupo de homens, e a cada 15 dias nós nos reuníamos e era muito bom. E teve um querido irmão que partiu para o Senhor, estava já enfermo, enfrentando uma luta terrível, e ele dava testemunho, através da sua esposa, de como aquilo foi bom para ele, para conseguir enfrentar aquele momento difícil, até que Deus o recolheu, mas está em contato com os irmãos da igreja a cada 15 dias e nós termos aquele momento de comunhão. Isso foi muito bom, isso foi muito importante, para dizer que é assim que a gente pode usar as mídias sociais de forma a glorificar a Deus e a fazer aquilo que o Senhor nos mandou. É fazendo com que as mídias sociais também sejam um local onde as pessoas possam encontrar a palavra de Deus. Se você escreve bem, comentários bíblicos, poesias, faça um blog, publique essas poesias e deixe que as pessoas sejam alcançadas através daquilo que Deus está ali dizendo. Ah, mas pastor, o que eu sei fazer é cantar. Faça um canal no YouTube, comece a publicar você cantando hino de louvores a Deus e deixe as pessoas serem alcançadas pela mensagem cantada que Deus está lhe dando. Mande isso num grupo, faça alguma forma. Nós precisamos usar também as mídias sociais para cumprir o ID, para mostrar às pessoas que a palavra de Deus também está disponível aí. Você imagina pessoas que estão no cativeiro, né, na prisão, mas que têm acesso às mídias sociais, pessoas que estão em países em que há perseguição, mas que eles têm acesso também às mídias sociais, pessoas que estão enfermas no hospital, em casa e que têm dificuldade de vir para a igreja, mas têm acesso às mídias sociais. E então isso tudo é algo muito bom. Quando a pandemia chegou e que as igrejas fecharam, já no primeiro domingo eu comecei a transmitir a aula da escola dominical online. E várias pessoas do Brasil, inclusive afora, me mandavam mensagem dizendo: estamos acompanhando a escola dominical através da sua transmissão. Pastores queridos de outras igrejas de outros estados me mandavam mensagem dizendo: pastor Clauber, a minha igreja está assistindo a escola dominical no seu canal e nós estamos acompanhando e estamos ouvindo e assim, pessoas que nunca tinham feito uma live na vida, eu convidei para fazermos live, para falarmos das coisas de Deus,
e que algo muito bom foi produzido naquele período e que está ainda hoje disponível aí nas redes sociais. E assim vai. Igrejas, como disse, que não transmitiam o culto, hoje tem um sistema com mais de uma transmissão, câmeras, e produziram algo muito bom, que ainda hoje estão produzindo e alcançando centenas ou milhares de pessoas através das transmissões que eles fazem. O que mostra que é possível nós usarmos as mídias sociais de maneira positiva para compartilharmos a mensagem do Evangelho e para mostrarmos uma vida sadia, equilibrada, santa e que possa servir de inspiração para as outras pessoas, sem a necessidade de uma exposição narcisista, de uma exposição sensual, sem a necessidade de estar correndo atrás de número de seguidores ou qualquer coisa desse tipo para se promover, para vender uma imagem. Ao mesmo tempo, eu quero incentivar você que está vendo esse vídeo que a melhor forma de você usar, consumir e usar bem as mídias sociais, inclusive, é apoiando quem está fazendo isso. Ao invés de estar assistindo coisas que vão ser ruins para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida espiritual, consuma aquilo que produz crescimento espiritual para você. E ao mesmo tempo, curta, compartilhe, mande para as outras pessoas, porque isso vai fazer com que essa mensagem boa, que é produzida por homens de Deus e mulheres de Deus que estão fazendo algo bom através das mídias sociais, sejam alcançadas. Outras pessoas sejam alcançadas e isso seja propagado pelo mundo todo. Às vezes nós temos tanta facilidade de enviar para alguém uma piada, uma coisa engraçada, algo que nem sempre vai trazer crescimento espiritual e edificação para alguém. E nem sempre temos a capacidade de fazer a mesma coisa, a intenção de fazer a mesma coisa com materiais de boa qualidade, bíblicos, que podem produzir crescimento e conforto e esperança para a vida de muitas pessoas. Então, seja um crente conectado, seja alguém que vive no seu tempo, na sua época, de acordo com a forma como as coisas funcionam na sua época. É achar que nós vamos viver hoje no mundo como se vivêssemos em séculos passados, isso não é bom. Não é bom, inclusive, para o Evangelho, porque se as pessoas hoje estão conectadas, é lá onde nós devemos estar. Veja Jesus. Alguém criticava Jesus porque Jesus ia a jantares, a festas e na casa de publicanos. Mas Jesus disse, meu amigo, os sãos não precisam de médico. Quem está bom não precisa ir para o médico, não. Quem precisa de médico é quem está doente. E aonde é que eu vou arranjar os doentes? É alcançar os doentes, é indo aonde os doentes estão. Então, se a igreja se trancar dentro de 4 paredes e dizer, não, aqui nós vivemos num ambiente do céu e nós não nos misturamos com o mundo, o que vai acontecer é que nós não vamos alcançar o mundo, porque nós não estamos aonde as pessoas estão. Não estou com isso incentivando que você vá para a festa, para a balada, para carnaval fora de época, com a desculpa de alcançar as pessoas que estão lá. Não, o que eu estou incentivando é que nós precisamos estar conectados no mundo que é conectado e que é lá que nós vamos alcançar as pessoas que precisam do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer uso consciente, responsável e santo das mídias sociais, produzindo aquilo que é bom, compartilhando aquilo que é bom, trazendo à nossa mente aquilo que é bom e espalhando aquilo que é bom com as pessoas que nós temos contato. Você tem uma grande rede de contato com muitas pessoas? Espalhe coisas boas para elas, produza coisas boas para essas pessoas, para que eles possam ser alcançados através daquilo que é bom, que você está consumindo e que está compartilhando também com outras pessoas. Ao mesmo tempo, viva uma vida de santidade, uma vida real,
de busca a Deus. Tenha amigos reais, faça amizades reais e viva de forma real com essas pessoas, e tenha também contatos virtuais e use disso para seu crescimento. Faça cursos, faça blogs, produza canais de YouTube, tenha grupos do WhatsApp, produza material no TikTok, no Instagram, no Telegram. Faça bom uso das mídias sociais, mas faça isso de forma que Deus seja glorificado através da sua vida e através daquilo que você está produzindo. E assim nós estaremos sendo crentes que glorificam a Deus em tudo que fazemos, inclusive através das nossas mídias sociais. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor lhe ajude a ser alguém que é produtivo para o reino de Deus, inclusive nas mídias sociais. Se Deus nos permitir, no próximo domingo nós vamos estudar sobre a sutileza da espiritualidade holística. Vamos entender o que é isso e como nós devemos viver com relação a essa questão. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Ok?